Bom dia. Então, hoje eu vou contar uma história. O segredo. Bom dia. Então, hoje eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava indo pra um treino e, bem, eu já tenho uma experiência com comida, então eu tava tendo uma experiência com alimentos e dessa vez eu entendi na prática o que eu aprendi na teoria. Acontece da seguinte maneira: antes de ir pro treino, eu não comi nada. Eu sei que isso faz mal, eu sei que isso afeta meu treino, mas eu não sabia que isso me afetar tanto. Eu tava indo pro treino, andando, e no meio do caminho eu comecei a ficar tonto, comecei a passar mal. Vou contar uma história de outro dia que eu tava indo pra um funcional, um treino que eu faço com um parceiro meu. E bem, eu tenho experiência e minha irmã tava comendo um biscoito doce, você já deve ter visto falar. Eu sei que ela não deve comer, nem eu devo comer, mas na pressa, eu não preparei nada pra comer e não tinha nenhuma fruta. E eu fui pro treino com essa bolacha dentro do meu corpo. E indo pro treino, caminhando em direção a isso, correndo, gastando muita energia, aconteceu o seguinte: no meio do caminho, acontece, eu desmaiei. Eu tive um excesso de caloria gasta e, bem, no meio do caminho eu passei mal. E por que isso acontece? Isso acontece por causa da hipoglicemia. Isso acontece tanto quando a gente come alimentos muito carboidrato e gasta muita energia, ou quando a gente passa muito tempo sem comer nada e gasta essa energia do mesmo jeito. Então, o segredo dos alimentos é que eles possuem um índice glicêmico. Então, para isso não acontecer, você tem que comer alimentos que não tenham tanto carboidratos. E como é que eu faço para comer e não sentir fome e não passar mal? Olha só, existem 4 tipos de alimentos. Alimentos que têm carboidratos simples, carboidratos complexos, proteínas de rápida absorção e proteínas de absorção lenta. Ok, e quais são esses alimentos? Vamos lá, carboidrato simples é tudo aquilo que é massa, açúcar, farinha, tudo aquilo que for de textura branca. Então vamos lá para uma dica agora. A tapioca. Tapioca faz bem, né? Então olha só, a tapioca ela é um carboidrato simples. Então se você come ela como no café da manhã, você vai perceber que depois de um tempo, preste atenção, você vai sentir fome, chega de uma ou até menos de uma hora. Então qual é o segredo para a tapioca ser boa, satisfazer você e não ser consumida tão rápido? Transformar ela num carboidrato complexo. E como eu faço isso? Colocando uma colher de chia, uma colher de aveia, transformando aquele carboidrato simples no carboidrato complexo. E vamos para o segundo tipo de alimento, que é o carboidrato complexo. O carboidrato complexo é todo aquele tipo de alimento que contém fibra alimentar. Então, você pode botar aí nessa lista de carboidratos complexos frutas, legumes, verduras, tudo aquilo que tem fibra, que vai estimular a sua flora intestinal e vai fazer que você se sinta mais saciado. Agora vamos para o lado das proteínas. São as proteínas que são nossos músculos, as proteínas que são o nosso alicerce. Então existem proteínas de rápida absorção e de lenta absorção. As de rápida absorção são aquelas do leite, derivadas do soro do leite, que vão agir no seu corpo instantaneamente. Você tomou ela, você vai sentir saciedade, mas ela também é consumida rapidamente. Então entra agora o quarto tipo de alimento, que são as proteínas de lenta absorção. Então as proteínas de lenta absorção são mais encontradas na soja, na carne, que elas vão te dar saciedade por mais tempo. Então, Vitor, qual é o segredo para eu comer, não engordar e não sentir fome? É possível emagrecer sem sentir fome? Sim. Diz a lenda que para emagrecer basta comer menos calorias, mas as coisas não são tão simples assim. Nosso corpo é um sistema biológico complexo e alimentos diferentes seguem caminhos diferentes. Por isso, uma caloria ingerida é diferente dependendo da fonte. Uma caloria de batata é diferente de uma caloria de couve ou de uma caloria de sorvete. Além disso, os alimentos são compostos por diferentes nutrientes, que têm variados efeitos em hormônios e centros cerebrais que controlam a fome e nossa alimentação no geral. Vamos falar então nos efeitos que cada tipo de alimento tem no nosso corpo, começando pelos carboidratos. Apesar de muita discussão entre cientistas, existe um grande consenso: carboidratos refinados como pães brancos e açúcar engordam, e muito. Isso porque esses alimentos, além de conterem pouquíssimas fibras, são formados basicamente por moléculas pequenas de açúcar, que são absorvidas muito rapidamente pelo nosso organismo. A rapidez com que o açúcar entra no sangue é chamada de índice glicêmico, e a consequência? Picos e quedas abruptas nos níveis de açúcar no nosso sangue depois de comermos um prato de macarrão, por exemplo. E o pior, para aproveitar essa bomba de energia, nosso corpo a armazena em forma de gordura.
Assim que essa onda energética passa, sentimos vontade de comer mais, criando um círculo vicioso. Uma saída natural para evitar esse processo é procurar alimentos pobres em carboidratos, como carnes magras ou vegetais. Ou então, carboidratos ricos em fibras, como arroz, pães e massas integrais. Isso porque as fibras controlam a quantidade de açúcar que entra no seu sistema, diminuindo assim os picos de açúcar no seu sangue. Ok, e as proteínas? As proteínas são muito importantes para o nosso organismo. A proteína da nossa alimentação é a matéria-prima para os nossos músculos. Na digestão, ela é processada para formar os feixes musculares. Para o nosso corpo, manter a musculatura exige uma quantidade de energia relativamente grande. Por isso, uma dieta rica em proteína garante uma maior queima calórica, mesmo sem exercício. Além disso, a própria digestão das proteínas demanda energia extra do corpo. Isso porque o ciclo metabólico da proteína é menos eficiente, o que significa que a cada 100 calorias de origem proteica, o corpo utiliza 25 para metabolizar a própria proteína ingerida. Ou seja, de cada 100 calorias de proteína que ingerimos, nosso corpo absorve apenas 75. Mas cuidado com o churrasco e aquele bife à milanesa. Para perder peso, prefira carnes magras e de preferência grelhadas. E assim, voltamos ao início desse vídeo. Nosso corpo é realmente um sistema muito mais complexo do que uma simples calculadora de entrada e saída de calorias. E fica claro que quando se fala em metabolismo e regulação de apetite, uma caloria de carboidratos é completamente diferente de uma caloria de proteína ou gordura. Por isso, lembre-se, o cuidado em selecionar o tipo de alimento que ingerimos dá muito mais resultado do que simplesmente ficar contando e cortando calorias, tanto para o seu peso quanto para a sua saúde. Sem sentir fome e sem passar mal, hein, galera? Um abraço.